Vamos lá então, pessoal. Estudo do nosso livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos finalizar a primeira comunicação, na verdade o primeiro capítulo que traz para nós 9 comunicações, unindo corações. Lembrando que nós falamos aqui da história, né, do espírito René Oliva Strang. E a gente depois vai também para o capítulo número 2, para o próximo capítulo, né? Falando aqui agora de um outro espírito que traz para nós novas lições. Bom, nós vimos aqui no último item, na carta número 6, a conclusão daquele processo, né, de reconhecimento de paternidade que o espírito tanto pedia para os pais, né, reconhecer os netos, o neto, né, que então nascia. E o que chamou atenção aqui nessa carta foram 2 pontos. Primeiro, um ponto aqui que ele coloca a ansiedade que ele tinha de se casar com a jovem Isabel, ao mesmo tempo em que vinha aquele pressentimento da desencarnação. Ele não poderia, não tinha condições ali de realizar esse processo de uma forma natural do casamento, porque os pais estavam fora do Brasil. E, ao mesmo tempo, seria inviável, diante das convenções sociais, que eles se casassem sem a presença dos pais. Então, lendo com calma aqui, a gente vai percebendo que ele desejava se casar com ela, não poderia se casar, porque seria ali uma contravenção para a família, né, não estando os pais presentes, mas, ao mesmo tempo, aquela pressão, né, que o espírito começava a pressentir, a vontade de voltar já, ou a necessidade de voltar ao mundo espiritual, embora isso não se fizesse de uma forma tão clara, né? E mais do que isso ainda, né, o espírito, sabendo já, o espírito em si, não o jovem reencarnado, mas o espírito ali, sabendo já do compromisso reencarnatório, em que um filho viria ali como fruto do amor dele pela pessoa com quem ele se aproximou. Então esse foi um ponto importante. E aqui também um outro ponto que ele chama atenção, quando ele diz assim: os grupos sociais possuem os seus estatutos próprios e, de certo, são felizes quantos lhe conseguem observar todos os parágrafos. Entretanto, o amor é uma luz da natureza que o cálculo humano não consegue condicionar. Nesse ponto aqui, a gente poderia desenvolver um estudo inteiro sobre isso, sobre esse tema, quando ele fala, por exemplo, sobre as diversas convenções sociais que cada sociedade, que cada cultura vai estabelecendo para satisfazer os seus próprios interesses, deixando o amor em segundo plano. Por exemplo, casamentos arranjados, elementos de preconceitos de pessoas de classes, raças, crenças diferentes, tudo isso colocando os interesses do mundo material sobre os interesses do espírito. E somente através do amadurecimento é que nós vamos então superando, derrubando essas barreiras que nós mesmos criamos. E até hoje é assim. Se nós pegarmos as diversas culturas aqui no Ocidente, no Oriente Médio, né, na África, em outros lugares, nós vamos encontrar cada cultura com o seu tipo de cultura, com o seu tipo de prática. Né? Então nós temos ali até a poligamia, que é de um jeito, enfim, violências que são praticadas, inclusive, né, no caso, a submissão das mulheres. Então, todas essas questões são práticas que mostram ainda a falta de maturidade do espírito humano. Então, quando ele coloca assim, é bem interessante, os grupos sociais possuem os seus estatutos próprios. Entretanto, o amor é uma luz da natureza que o cálculo humano não consegue condicionar. Então, assim, nós criamos barreiras impedindo que o amor flua de uma forma natural, mas o amor vai fluir. Se não acontece de um jeito, vai acontecer de outro, mas nós criamos ainda essas tantas e tantas dificuldades. Então vamos em frente. Inclusive também, né, quando nós falamos da atualidade, nós vamos encontrar, por exemplo, né, o amor homoafetivo, o amor a gênero. E nesse caso nós vamos ver que na nossa sociedade, uma sociedade com pensamento binário, não aceita isso, daí tantas violências que nós encontramos.
Enfim, como eu falei para vocês, são temas que nós poderíamos aqui ficar durante 1, 2, 3 estudos conversando com facilidade sobre todas essas questões. O Brás colocou, né, um jovem previu sua desencarnação para mim após cantar comigo, né, tinha 30 dias, né, daqui a 30 dias não estarei neste mundo, mas ele morreu eletrocutado na fazenda, né, Erivelton, né, pois é, o espírito acaba pressentindo, né, Brás? Mas aí a gente percebe que é difícil para nós falarmos em termos de estatística quantos espíritos preveem a própria morte. Porque quando o espírito pressente e desencarna, a gente não fica sabendo o que ele previu. Né? Então, assim, são aqueles espíritos que muitas vezes têm esse pressentimento, não comenta com ninguém, alguns comentam, então acaba sendo ali, né, uma incógnita para nós ainda esse tipo de experiência. Né? Dudu colocou uma coisa cultural ainda não permite vir tão claro, né? Mostra exatamente isso. Mas o bom é que a gente vai percebendo, Dudu, que geração após geração a gente vai modificando esses tipos de barreiras que nós vamos criando. Certamente criamos outras também, mas pelo menos vamos derrubando essas barreiras que trazem para nós ainda tantas dificuldades, criando muito mais uma vez, comportamentos baseados no interesse do que no amor verdadeiro. Né? Por isso que nós conversamos que o amor verdadeiro é um tipo de sentimento que ainda se encontra muito distante da nossa compreensão. Nós vivemos sentimentos que são fortes, vivemos paixões, vivemos alegrias, vivemos ali, né, atrações, mas o amor verdadeiro ainda está muito longe da compreensão. Daí que nós encontramos hoje tantas e tantas situações que trazem para nós ali, né, tanta tristeza, tanta infelicidade por causa das nossas escolhas equivocadas. Né? Os jovens chegando e mudando essa cultura. Pois é, então, mudando de um lado, trazendo elementos que são positivos, mas muitas vezes, por causa do desequilíbrio, criando novas situações. Mas é assim, né? Geração após geração, nós vamos nos renovando aqui no nosso mundo, e nessa renovação, a tendência é criarmos mais situações favoráveis para o nosso desenvolvimento do que criarmos esses obstáculos. Né? Então isso é bem interessante. Mas vamos lá. Filosofias à parte. Essa foi a mensagem, então, aqui o assunto foi concluído. E as próximas mensagens que ele traz para nós aqui, a aceitação da família, após o teste de paternidade, o espírito se sentindo mais aliviado, a permissão para que ele pudesse intervir na relação, né, entre aqueles que ficaram. Então, na 7ª carta, ele traz aqui os seus agradecimentos. Ele diz assim: querido papai René e querida mamãe Ione, esta é uma hora de gratidão em que meu anseio mais íntimo será voltar aos tempos de criança e pedir-lhes a bênção. Estou reconhecido ao bem que nos fizeram, à nossa querida Isabel Cristina, ao querido filhinho e a mim. Só o amor conseguiria decifrar o meu enigma entre duas vidas. Entretanto, reconheço que Deus me entregou a pais amorosos e abnegados que me adivinharam os pensamentos. Não se equivocaram o vovô Valério e o vovô Gildo quando me prometiam que os dois me compreenderiam e me veriam sem necessidade de fenômenos espetaculares. Nossa linguagem mútua foi serena e iluminada de amor. Um filho que encontra a desencarnação numa estrada, deixa um filho por nascer daquela criatura que amou, até concordar em receber-lhe as melhores esperanças. Parecia-me portador de um problema de solução impossível. Entretanto, os pais queridos me avalizaram os compromissos, submeteram-se comigo aos testes exigidos, e o nosso garoto de olhos celestes está incorporado à família em que a divina providência nos reuniu para sermos felizes. Muito grato pela proteção à querida Bel e ao filhinho agora mais tranquilos. E agradeço a todos os nossos que me reconheceram a presença numa criança dócil e querida que me escolheu para chegar ao mundo a fim de viver conosco.
Estou feliz e abraço presentemente o trabalho espiritual com novo estímulo. Com o nosso amigo Sérgio, estou cooperando em grande instituto de orientação espiritual, sob a proteção do professor João Batista Ferreira da Cunha, nobre educador de Ribeirão, que prossegue oferecendo a bem de todos, a bem dos outros, o melhor de si. Para compartilhar de nossas tarefas sem maiores distâncias uns dos outros, com alegria aceitei os encargos com os quais me sinto honrado e dono das melhores esperanças. Desejava, acima de tudo, traçar essas palavras a fim de exprimir-lhes o meu profundo reconhecimento. Estarei com os pais queridos e com a Isabel Cristina junto de nosso garoto, que me espelha o coração, e Deus a todos nos protegerá. Sei que a mãezinha Ione tem precisado medicar-se. Faço votos para que ela se restabeleça dentro do menor prazo possível. Querido papai René e querida mãezinha Ione, mais uma vez a minha gratidão. A todos os corações queridos da família, as minhas lembranças e agradecimentos. Para o novo lar em que Isabel e o nosso pequenino estão sempre a esperar-nos, com amor, os meus pensamentos de alegria e esperança. E para os queridos pais do meu coração, todo o carinho com o respeitoso e constante amor do filho que lhes deve tanto e que pede a Jesus recompensá-los em bênçãos constantes de saúde e felicidade, paz e bom ânimo, sempre o filho eternamente grato, Renezinho. Essa mensagem, Mônica, Sandra, essa mensagem chegou, aqui foi outubro de 81 anterior, janeiro de 82, no dia 9. Então aqui 2 meses depois da última psicografia. E o professor João Batista Ferreira da Cunha não foi identificado aqui após a menção. Né? Então aqui a carta de agradecimento, o espírito se sentindo muito mais leve, né? Porque nas primeiras cartas a gente via que ele falava um pouco sobre a sua condição no plano espiritual, mas era aquela conversa meio formal, aquela conversa meio protocolar, porque na verdade o espírito trazia uma angústia muito grande para a resolução daquela pendência, que era o acolhimento do filho que viria e daquela jovem que era ali, aquela prometida do seu coração. Então ele acabou, provavelmente, Brás, então ele acabou trazendo aquela conversa inicial, lançando as primeiras sementes, que os pais rapidamente perceberam e o assunto se desenvolveu e acabou depois tendo esse desfecho tão feliz para essa família e que nós compartilhamos agora. A Fabi colocou lá em cima, né, ele fala da família que nos reuniu para sermos felizes, mesmo tendo se separado da família encarnada, né, profundo, não? Deixa claro que não há essa separação, eu acho. E esse final de parágrafo deixa essa ideia de que não há separação, que lindo, né? Pois é, a gente vê, ele fala muito, né, sobre os pais que foram escolhidos, o filho que escolheu nascer através dele, da jovem que ela quer, aquela prometida do coração. Então a gente vê que existe ali uma reunião de espíritos afins, uma família espiritual que se transformava aqui no mundo numa família consanguínea para dar sequência nesse processo evolutivo de todos, e ele agora, do plano espiritual, acompanhando essa família com grande proximidade. Não proximidade pelo fato de estar perto, mas proximidade por ser reconhecido pela família de que agora ele estava perto, já que ele se comunicava através dessa psicografia. Né? Então aqui, para nós, esse desfecho. Bom, 8ª carta, ele diz assim. Eu vou aqui agora mais rápido, porque ele traz, nessas próximas 3 cartas, apenas agradecimentos, né, e algum detalhe ou outro que ele vai trazendo para nós aqui. Então ele diz assim: querido papai René, querida mãezinha, estou bem e agradeço o amor com que me abençoam. Lembrando, né, que cada carta foi recebida em Uberaba, em que os pais estavam sempre juntos lá, levando essa comunicação. E aí a gente vai também lembrar daqueles bastidores, né, como o espírito comparece no centro espírita
para essa psicografia, ao mesmo tempo em que, coincidentemente, entre aspas, os pais também comparecem, né? Então existe ali toda aquela influência, a intuição, o acompanhamento da rotina familiar e da programação para essas viagens, para que o espírito, então, encontre a família nesse local onde a mensagem vai acontecer. Então tudo isso faz parte desse processo. Então continua. Reúno os dois com a nossa Tatá e comunico-lhes que a minha ausência de notícias não é esquecimento. Acontece que a família querida me acalmou de tal modo o coração que tenho estado a curtir meu filhinho com férias prolongadas, já que a luta foi tão grande para nós todos, a fim de atravessarmos a barreira das convenções que se nos opunham com enorme resistência. Mais uma vez ele fala dessas convenções, né? Cada vez que eu leio esses trechos, eu me lembro, né, quando a gente volta no tempo, pessoas que se separam, mães que são solteiras, filhos que são rejeitados, tudo isso por causa de convenções, programações que são feitas para que espíritos se reencontrassem aqui no mundo, para a construção do amor, para a evolução de todos, e nós aqui impondo barreiras, impedindo isso por uma questão de orgulho, por uma questão de egoísmo. Ou seja, né, Fabi, aquela arrogância do homem querendo impor a sua própria ideia, sem se dar conta do valor do amor divino que habita em cada um de nós. Então nós ainda criamos essas tantas e tantas situações, provocando da mesma forma tantas e tantas dores que vão ainda, né, nos acompanhando geração após geração. Mas a tendência, como nós falamos, é fazer com que isso vá se dissipando conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente. E a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus têm um grande papel nesse processo, porque nós saímos das convenções humanas na nossa relação com Deus e vamos tendo uma compreensão melhor das leis que regem a nossa existência e da grandiosidade de Deus. Até mesmo pensando que o meu Deus é melhor do que o seu Deus, porque o meu Deus me abençoa, mas não abençoa você. É a visão humana querendo tomar conta, inclusive, da própria natureza divina. Mas vamos em frente. A gente passa a valorizar o que realmente importa, né, o sentimento sincero. Exatamente, né? Então isso, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. Bom dia, professor. É verdade. Então ele coloca para nós aqui de novo, né? Então, mais uma vez, né, a fim de atravessarmos a barreira das convenções que se nos opunham com enorme resistência. Graças a Deus, a vitória pertenceu ao papai e à mãezinha Ione, destemidos construtores da verdade e do bem, que não vacilaram em me estender o coração para que me sentisse realizado. Então ele fala também aqui, né, dos dois. Imagina quantas críticas eles receberam da família de acolher o filho de uma estranha que dizia que era filha, né, que era filho daquele que tinha desencarnado. Né? Então eles bateram o pé, levaram isso à frente, provaram para todos isso tudo, porque eles, pelo que ele comenta aqui para nós, os pais estavam convictos de que o René trouxe na carta era uma realidade. Mas eles precisavam, para que essa criança fosse aceita na família, assim como a própria Isabel fosse acolhida por essa família, precisavam provar para todos os familiares essa realidade. Né? Então, como isso foi difícil, mas a vitória aconteceu. Hoje venho agradecer-lhes por tudo no segundo ano de meu e nosso rapaz que está crescendo para nossa alegria. Então, o segundo ano da desencarnação do René e também o segundo ano de idade do filho, né? Com a nossa querida Isabel Cristina, estamos todos juntos nesse aniversário número 2. Que Deus os recompense, muito carinho e gratidão à nossa Tatá, sempre o refúgio de paz e reconforto, a que devo tanto, e para os pais queridos todo o coração, sempre grato do filho e companheiro de sempre, Renezinho. Então aqui a única nota que traz para nós é a carta que veio no dia 24 de abril de 1982, data do segundo aniversário de Renezinho. Fabi colocou, fico pensando na importância desses espíritos, se reúnem de tal forma que motivou todo o esforço do plano espiritual, né? Então realmente ali uma grande mobilização
dos familiares, né, da permissão para que isso acontecesse. Enfim, muita coisa realmente aconteceu. E para o coletivo também, né? Tanto que tem até uma avenida, a Avenida René Olive Estranho. Olha só que legal, Fabi. Não sabia dessa. Então até nisso, né, veio essa homenagem. Que bacana. Então o nome desse jovem. Que legal. E a última carta, que na verdade é apenas um bilhetinho, que chega aqui no dia 3 de julho de 82, a última carta: querido papai René e querida mãezinha Ione, com a nossa Tatá, recebam o meu abraço de carinho. Estou atento ao 3º ano de transformação. Penso em todas as alegrias que recebi dos pais queridos e peço a Deus os recompense com tudo que a vida nos possa dar de bom e de belo. Carinhos a Isabel Cristina e ao novo Renezinho. Abraços maiores do filho muito grato. Aqui tem uma novidade interessante, porque ele coloca primeiro: estou atento ao 3º ano de transformação. Aqui são as notas de rodapé. Desencarnado a 6 de julho de 79, refere-se aos seus 3 anos de vida espiritual. E depois aqui, novo Renezinho. Apenas 5 dias antes dessa psicografia, havia sido liberada a nova certidão de nascimento de seu filhinho, antes chamado José Abrão Neto, e agora registrado com o nome René José Abrão Estranho. Nesse dia, seus pais, René e Ione, muito felizes, haviam levado a Uberaba uma cópia dessa certidão como lembrança afetuosa ao médium, com as seguintes dedicatórias no verso. Então dizia assim: ao querido vovô Chico Xavier, toda a minha gratidão pela mediação entre os planos espiritual e material no reconhecimento da paternidade de meu pai René Olive Strang para comigo, seu filho. E aí então colocam como assinatura o nome do bebê, René José Abrão Strang, o Espírito Valente. E depois aqui uma menção, um recadinho também dos pais e de Bel. Chico, que Jesus o abençoe por tudo quanto você tem feito aos integrantes da nave da saudade, como o Correio do Além. Os irmãos menores eternamente reconhecidos, René, Ione e Bel. Então aqui concluímos a história do René, né, aqui o que traz para nós, na essência dessas comunicações todas, é exatamente aqui a intervenção dos espíritos no nosso mundo físico, com permissão, para poder realizar, para poder alcançar, né, o sucesso dessas pendências que poderiam se tornar uma grande injustiça perante as convenções do mundo, mas que os espíritos puderam, então, não apenas René, mas a gente lembra, né, que os avós e espíritos amigos, todos eles envolvidos nessa grande mobilização, como a Fabi comentou lá em cima, para que essa situação fosse ajustada perante a justiça divina e não a justiça dos homens. Então acho que a essência do nosso estudo foi exatamente isso, acompanhar todo o esforço, toda a atenção, né, o reconhecimento desse amor que havia entre todos eles para chegar nesse final tão feliz que nós acompanhamos aqui. Então esse aqui é o primeiro texto que nós estudamos, né, bem prazeroso para nós vermos aqui essa história. Nós vamos aqui agora para uma segunda história, segundo capítulo, que é uma única psicografia, algo também bastante interessante, né? É mesmo, olha que legal, Fabi. Fabi fazer uma pesquisa biográfica, né, dos nossos personagens. E aí a gente tem então, né, o pai com o nome de avenida, né, o filho agora, um juiz de direito. Olha que bacana, né? São histórias reais que nós estamos acompanhando, né? Então não são apenas assim, né? Às vezes André Luiz traz para nós, respeitando todo o anonimato, que é muito importante, né, daquilo que ele vai mencionando na sua história. E quando a gente pega essas psicografias, nós pegamos casos reais, que são palpáveis, que são pesquisáveis, né? E nós vemos aqui toda a história, né? São pessoas como nós, né? Exatamente, Fabi. Bem bacana mesmo, né? Bom, o próximo texto aqui, o Hermes colocou lá em cima, né? Às vezes eu me sinto tão espírita que se alguém, de alguma forma verdadeira, dissesse que o espiritismo não é verdade,
eu continuaria sendo espírita. Pois é, está tão incorporado, né, Anderson, que não dá nem para a gente mudar. A gente pensa assim, rebelde, né? Eu quero mudar de religião. Não consigo. Nem se eu quisesse. Mas vamos lá. Número 2, uma história bem interessante para nós aqui, meus amigos. Número 2, saiba também que cresci. Então é a segunda mensagem. Mais uma vez aqui é uma única psicografia. Diz assim para nós. Quando Sandra Regina Camargo, uma vivaz, alegre e carinhosa menina de 9 anos, partiu para o mundo maior, deixou naturalmente profundas saudades em sua família. Residia em Goiânia, Goiás, onde faleceu aos 10 de agosto de 1977, após padecer 3 longos anos de pertinaz e incurável leucemia. Sandra foi e é um espírito forte, robustecido na dor e na fé, pois além de grave enfermidade, viveu problemas familiares agudos que ela mesma expõe em carta psicografada por Chico Xavier e endereçada à vovó Julieta, única familiar presente à reunião pública do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas, na noite de 17 de janeiro de 1981. Aqui então 1 ano e meio, não, tive 79, são quase 4 anos, né? 3 anos e meio depois da sua desencarnação. E ela diz assim aqui entre aspas, a senhora sabe que entre ele, o pai, e mim havia ressentimentos que estou procurando liquidar. A gente vai acompanhar depois o detalhamento dessa expressão, dessa frase dela. Outro detalhe interessante da mensagem, que também revela admirável firmeza de vontade, é a explicação de sua nova condição espiritual, não mais de criança, e sim adulta. Ela diz assim, saiba que também cresci. Isso aconteceu na medida de meu desejo interno de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. Leiamos sua carinhosa carta. Então vamos à carta para a gente acompanhar o relato dela. Depois tem bastante notas aqui de notas complementares que depois a gente vai analisando cada uma delas. Querida vovó Julieta, abençoe-me. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Não sei se você pode compreender isso, mas é assim mesmo. Dizem que a leucemia é o empobrecimento curável aqui, com a substituição do sangue que é nosso. Como é isso, eu não sei dizer. Como também aí, em nossa casa, eu nunca soube explicar o que era meu sangue e por que deveria tê-lo em minhas veias. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me, e saiba também que cresci. Isso aconteceu na medida de meu desejo interno de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. A senhora ficou sabendo que esperei por meu pai. Isso é verdade. Isso porque o pai dela havia desencarnado, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas a senhora precisa informar-se de que a vovó Mariquinha me preparou de maneira que ele não me identificasse. Coitado do papai. Estava muito abatido e muito aflito. E creio que me agradeceu o abraço, desconhecendo que o recebia de sua própria filha. Vovó Mariquinha ponderou que não deveríamos humilhá-lo, pois a senhora sabe que entre ele e mim havia ressentimentos que estou procurando liquidar. A gente não se modifica de vez, mas bem que isso seria ótimo se fosse possível. Tenho aprendido aqui, porém, que as leis de Deus não garantem violência para ninguém. Tudo que temos de bem ou de mal é coisa nossa, e com o tempo a criatura observa que é muito mais válido para a felicidade criar o bem com o esquecimento do mal. E eu estou nessa escola. Diga, mãezinha Sônia, que venho me aproximando do Max e da irmãzinha para auxiliá-los. Pelo menos esse é meu propósito. E porque ainda não sei discernir o que seja mais aconselhável do que seja menos, peço a Deus que inspire
que me inspire a fim de que eu seja uma boa irmã para os dois. Querida vovó Julieta, muito grata me sinto por suas lembranças e referências. No entanto, creia que continuo precisando de suas orações e de suas palavras de reconforto, de modo a sustentar-me no melhor a ser e a fazer. A vovó Benedita está conosco. Somos 4. Você, a vovó Mariquinha, a vovó Benedita e eu. Estou satisfeita por incluir-me no grupo, porque preciso envelhecer em compreensão da vida. Querida vovó Julieta, com os meus pensamentos em nossa querida mãezinha Sônia, peço-lhe receber todo o amor de sua neta, que não é mais a sua criança, e sim a sua companheira de trabalho e renovação. Muitos beijos da sua Sandra Regina Muniz. Aqui depois coloca, né, vovó, o Muniz é mais nosso. Então interessante, né? Então vamos aqui às identificações. Primeiro a vovó Julieta Pereira Muniz, avó materna, residente em Goiânia, sempre foi espírita. Né? Então aí mais uma vez a gente vê a dificuldade que é para os espíritos, até mesmo que tenham condições, de mandarem uma mensagem, um recado para uma família que não é espírita. A recusa, a negação, o preconceito, os dogmas. Né? Aqui nesse caso, uma avó espírita vai a um centro espírita e a neta encontra ali toda a tranquilidade para se comunicar. Vovó Mariquinha, Maria Aranha, tetravó materna, desencarnada há mais de 40 anos. Olha só, hein? Tetravó. E assim, são várias gerações antes dela, né? 4 gerações antes dela. Depois ela coloca também aqui uma citação. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui. Então tem aqui algumas passagens de explicação que dizem assim. O corpo espiritual aqui é uma análise, né, daqueles que elaboraram a carta e que fizeram também essas pesquisas. Né? Elaboraram o livro, né, e fizeram essas pesquisas. O corpo espiritual, o perispírito, que continua ligado ao espírito após a desencarnação, é estruturado de maneira mais rarefeita, quintessenciada, e apresenta a mesma constituição geral do corpo físico, isto é, com os mesmos órgãos e sistemas, inclusive o sanguíneo, hematopoético, que é o setor atingido pela leucemia. Aliás, é o perispírito que preside a todas as formações do corpo físico no processo reencarnatório. Aqui a gente vai encontrar ainda questões que são muito debatidas dentro do meio espírita a respeito da estrutura do perispírito. Né, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, nós vamos falar sobre isso, ele comentava, né, sobre a formação do perispírito, os órgãos do perispírito que regem o funcionamento dos órgãos do corpo físico. Né? Então isso tudo ainda é muito debatido para aqueles que somente aceitam, né, os conteúdos apresentados por Kardec e por outros trabalhadores, né, que são ali contemporâneos de Kardec. Há aqueles que rejeitam, no caso aqui André Luiz, aqueles que estudam André Luiz, como é o nosso caso. Então ainda são temas, né, bastante debatidos. Por isso que o perispírito se torna para nós ainda um grande enigma. Nós conhecemos muito pouco sobre ele. Sabemos da sua existência, especulamos muito sobre a estrutura e as potencialidades do perispírito, mas conhecemos muito pouco. Porque tudo aquilo que nós sabemos sobre o perispírito, nós sabemos através daquilo que é publicado. E quando nós falamos sobre aquilo que é publicado, tudo isso está sujeito a interpretações. Né? Então é muito bem complicado para nós. Mas aqui, como nós estudamos Evolução em Dois Mundos e compreendemos aquilo que André Luiz passava, ele falava então sobre os órgãos, falava sobre centro de forças e tudo mais. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho, pera lá. O Hermes colocou também, também Missionários da Luz, refere-se no capítulo 13 sobre esse assunto, né, também tem que encontrar lá. O Braço colocou esquisito o corpo perispiritual nos parecer
ter tudo do corpo de carne. Pois é algo que nós vamos ainda aprendendo, né, Brás? Reencarne de Segismundo, Hermes lembrou aqui, né? Acho que esses debatedores são como esse pessoal que fica colocando regras, limitando a vida e complicando tudo, né? Tem prós e contra, né, Fabi? Porque se de um lado eles trazem muitas dúvidas e questionamentos sobre essas afirmações, isso ajuda para aqueles que acabam extrapolando com fantasias aquilo que os espíritos trazem. Então, na verdade, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que eu pergunto tanto e aquilo que eu devo interpretar de uma forma mais racional e não de uma forma muito apaixonada, né? Então, a gente tem ali os dois, né? Tanto a ortodoxia de um lado, Brás, como também ali, né, a liberalidade demais. Então ali é o ponto de equilíbrio, mas com o passar do tempo a gente vai adquirindo novas informações. Mas continua aqui para nós o rodapé, diz assim. André Luiz diz assim: de modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que atingem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Aqui no capítulo 19, na segunda parte do próprio Evolução em Dois Mundos. E continua a explicação. Assim, Sandra nasceu com a predisposição mórbida, provavelmente consequente de uma dívida kármica agora resgatada. Após 3 anos de enfermidade na Terra e um tratamento complementar do perispírito na vida espiritual, ela alcançou a cura definitiva. E aí a gente vai lembrar aquilo que Emmanuel diz para nós, né, que não existem doenças, existem doentes. Então é o espírito que traz, marcado no seu perispírito, aquilo que vai refletir no seu corpo físico. Aí nós temos doenças diversas, né, que vão ali sempre se manifestando. E é aí que nós vamos encontrar sempre, né, aquele futuro da nossa medicina terrena que vai buscar, não no corpo, mas no espírito a origem de tudo. Mas para isso a medicina precisa reconhecer a existência do espírito e de todas as estruturas não materiais, pelo menos não da forma como nós compreendemos, para fazer o devido tratamento. Ou seja, compreender ali que é através dos sentimentos, é através do psiquismo, é através dos valores, né, que nós vamos encontrar então ali a cura e também a causa de todas as moléstias que nos afligem, né? Então é algo que o nosso mundo ainda vai evoluir bastante. Fazer com que a medicina não se torne apenas uma medicina de órgãos e corpos, mas uma medicina que trabalhe o ser, o espírito, né? Exato, Hermes, exatamente aí. Então ainda temos ali um caminho para poder unificar tanto a medicina terrena como a medicina espiritual. Bom dia, embaixador. E continua, ela diz assim ainda, né? Numa citação. Já posso movimentar-me. Né? A gente lembra que ela comenta aqui em cima. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-se e saiba também que cresci. Então aqui mais 2 elementos. Já posso movimentar-se. Movimentar-me. Na última semana de sua vida terrena, permaneceu acamada sem se mover. Então ela comenta agora que ela já pode se movimentar. E saiba também que cresci. E aí mais uma explicação aqui. Diante de um caso semelhante a esse, apresentado no livro Reencontros, Espíritos Diversos, através de Chico Xavier, capítulo 5, assim comentamos. Sabemos que após a desencarnação, o corpo espiritual das crianças pode voltar à condição de um adulto, que é anormal, que é a condição normal nesse caso, né? Exigindo para essa transformação plástica maior ou menor tempo, dependendo do grau evolutivo da alma. Isto é, quanto maior o progresso moral e intelectual do espírito, maior é o seu poder mental, plástico, sobre as células do próprio corpo espiritual. Aqui ele coloca células do corpo espiritual por falta de um nome melhor para essa estrutura que compõe o nosso corpo perispiritual. E aqui então, Evolução em Dois Mundos também, segunda parte, capítulo 4, e também Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos, né? Vocês se lembram daquele garotinho que desencarnou afogado e depois então ele foi levado para um educandário no plano espiritual. Então faz essa referência também. Então, Entre a Terra e o Céu, capítulo 9 a 11, né?
Então, esse ponto. Mãezinha Sônia, que foi mencionada aqui, Sônia Muniz Camargo, que reside com sua mãe Julieta em Goiânia. Depois diz assim para nós, agora vem aqui a parte, porque primeiro nós vemos a parte da doença e toda a transformação do espírito. Agora vamos para as tendências, né? Para as questões que ela tinha para resolver também. Então ela mencionou assim na carta, a senhora ficou sabendo que esperei por meu pai, e isso é verdade. A explicação. Quando seu pai, Gregório Camargo, regressou ao mais além em 13 de março de 1980, só para lembrar aqui, ela desencarnou 10 de agosto de 77. O pai desencarnou 3 anos depois. Quando seu pai, Gregório Camargo, regressou ao mais além em 13 de março de 80, Sandra lá residia havia 2 anos. E 2 meses antes do recebimento dessa carta, Dona Julieta esteve em Uberaba, onde o Chico Xavier lhe deu o seguinte recado. Sua neta está muito bem. Ela foi receber o pai dela. E aí então ela vai comentar depois, né, que ela teve essa transformação na aparência para que o pai não reconhecesse. Max e irmãzinha. Seus irmãos, Max Luiz Camargo, atualmente com 10 anos, e Cláudia Cristina Camargo, com 12 anos. Né? E ela comenta que ela pede sabedoria para que ela possa ajudar os irmãos, em vez de atrapalhar, né? Porque desejo de ajudar todos têm. E continua, vamos lá, pessoal. Querida vovó, muito grata me sinto por suas lembranças. Aí depois da explicação, Dona Julieta guarda consigo carinhosamente algumas lembranças da neta, tais como roupas, bonecas e brinquedos. Vovó Benedita Ribeiro de Freitas, bisavó materna, desencarnada em 74. Aqui só voltando no item anterior, a Dona Julieta guarda roupas, bonecas e brinquedos da neta. E a gente pensa assim, né? Não, você é espírita, você pode se desapegar de tudo isso com facilidade, não precisa guardar nada. Então, entre você ter na sua mente o entendimento sobre sobre ser desnecessário você guardar esses objetos, o coração fala mais alto. E isso não quer dizer que guardar essas lembranças vai trazer algo negativo. Até porque também a gente vai lembrar que nesse caso, a Dona Julieta, estando no centro espírita, em busca dessa comunicação, certamente ela trazia no coração aquela tristeza da perda, da separação da neta, né? Então ela guardava esses objetos, ia em busca de comunicação, mas a neta relata que isso não era necessariamente algo negativo. Tanto que ela agradecia essas lembranças. Eram lembranças carinhosas. Sandra Regina Muniz, ela diz assim, finalizando a carta, Sandra Regina Camargo mudou a sua assinatura com a justificativa: vovó, o Muniz, que é o nome da avó, é mais nosso. Então ela chamava Sandra Regina Camargo, e ela assinou Sandra Regina Muniz como um mimo para a avó, né, que era o sobrenome dela. Esta carta foi impressa e divulgada pela família com o seguinte agradecimento. Senhor Jesus, permiti que as mãos abnegadas do nosso querido irmão Chico Xavier continuem espalhando as bênçãos de consolo e esperança para os que experimentaram a ausência de seus entes queridos. Obrigado, Senhor, Julieta e Sônia. Então aqui só para a gente lembrar, só voltando um pouquinho aqui, quando ela fala sobre ter esperado o pai, e isso é verdade, deixa eu voltar aqui para a carta só para a gente aproveitar isso um pouquinho melhor. Diz assim para nós, a senhora ficou sabendo que esperei por meu pai, e isso é verdade. Mas a senhora precisa informar-se de que a vovó Mariquinha me preparou, de maneira que ele não me identificasse. Coitado do papai. Estava muito abatido e muito aflito, e creio que me agradeceu o abraço, desconhecendo que o recebia de sua própria filha.
Vovó Mariquinha ponderou que não deveríamos humilhá-lo, pois a senhora sabe que entre ele e mim havia ressentimentos que estou procurando liquidar. E depois aqui só mais uma frase, mais um parágrafo. A gente não se modifica de vez, mas bem que isso seria ótimo se fosse possível. Tenho aprendido aqui, porém, que as leis de Deus não garantem violência para ninguém. Muito bem, vamos analisar essa parte, porque quando nós falamos, estudando, né, sobre a filosofia espírita, nós temos uma compreensão do mundo espiritual e de toda a sua dinâmica, mas quando nós, por favor, Dudu, pode postar, mas quando nós não personificamos essas leis e todo esse conhecimento através de estudos, de uma carta como essa, por exemplo, nós vamos lembrar que existem espíritos que todos os espíritos estão num processo de evolução. E estando num processo de evolução, tem ali as suas pendências, as suas necessidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, nesse caso, uma criança desencarna, passa por essa transformação para tomar ali, né, a consciência adulta e também da mesma forma refletindo na sua aparência, vemos ali toda a ciência espírita trazendo para nós, explicando sobre a plasticidade do perispírito, a força do pensamento, o condicionamento mental, nós estudamos sobre tudo isso. Depois, 2 anos e pouco depois, o pai desencarna. Mas pelo fato dos espíritos trazerem ainda conflitos e ressentimentos, nós não sabemos como era a relação dos dois antes da criança desencarnar. De repente era aquele pai que criticava, aquela criança que era ali birrenta, que um brigava com o outro o tempo todo. A criança desencarna, assume essa condição saudável e depois o pai desencarna, levando ainda no seu pensamento talvez aquela mesma conduta de ressentimento. Essa filha, se apresentando para ele do modo como ela está agora, saudável, amadurecida, esclarecida, poderia trazer para aquele pai um grande constrangimento, fazer com que ele se sentisse humilhado. Por isso, então, ela comenta que a avó a preparou para estar em contato com o pai, abraçando o pai, sem que ele a reconhecesse naquele momento. Então, são mecanismos que são utilizados para fazer com que a harmonia prevaleça, para fazer com que as leis de Deus prevaleçam, sempre procurando fazer com que nós evoluamos, nunca para trazer a dor, nunca para trazer o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento são escolhas que nós fazemos que nos levam a essas condições. Então, ao estudarmos esses detalhes da vida particular dos espíritos, por isso que os livros de André Luiz são livros bem tão atrativos para nós, porque eles trazem para nós ali situações do dia a dia, do cotidiano, diferentemente, por exemplo, de estudarmos a filosofia e a ciência através do Livro dos Espíritos. Então nós estudamos a particularidade das pessoas e passamos a ver na prática todos esses conceitos que nós estudamos apenas na teoria. E vemos ali então isso sendo aplicado no dia a dia das pessoas. Então nessa relação, quantas e quantas famílias, quantos e quantos espíritos não se apresentam diante de seus familiares porque esses familiares ainda não estão prontos para isso. E aqui nós não conhecemos o desdobramento dessa relação. Mas certamente ali depois o pai, conforme ele vai amadurecendo, vai se adaptando ao plano espiritual, porque essa criança, Sandra, foi recebê-lo na sua desencarnação. Depois de um tempo, quando ele estivesse adaptado, o seu pensamento estivesse modificado, aí sim a filha estaria pronta para poder se apresentar para ele. Vejamos então como são as escolhas e como são ali as situações que vão surgindo, sempre procurando trazer a paz e a harmonia para todos. Certamente nós encontraríamos ali quantos e quantos são espíritos que trazem ainda esse sentimento de vingança, que surgem ali acompanhando espíritos próximos que desencarnaram, para fazer com que o sofrimento prevaleça, para fazer com que a dor prevaleça, porque ele quer fazer isso, ele quer impor a dor, ele quer impor o sofrimento.
Nesse caso, nós estamos numa faixa vibratória diferente, em que eles fazem ali escolhas sempre visando esse melhor. Muito bacana a gente ver tudo isso. O Dudu trouxe para nós aqui, nosso querido amigo Lúcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Diz assim para nós: saio de lá vestido com a roupa que não prestava mais. Volto feliz e arrumado, bem vestido sem a roupa que deixei para trás. Vejo que fui prudente, me preparando para a volta foi lindo demais. Hoje nesse caminho, formado e sem desalinho, cumpri tudo o que fiz. Agora me vejo alegre, retorno e encontro meu pai. O choro e o abraço que vejo, a emoção de te ver de novo, lembranças guardadas no tempo, pois você chegou aqui primeiro. Emoção, saudades que ficaram guardadas em meu coração. Agora bem perto de ter ainda mais, pois tudo que ficou lá atrás era só gratidão de quem me ensinou bastante. Agora vejo que na minha hora, tudo que me foi passado seria o melhor que eu poderia ter. Junto a ti agora, meu pai, eu te vejo, eu te beijo, eu e você juntos de novo. Como é diferente e bom aqui agora, a sensação é estranha e boa. Quando eu te sentia ausente, era a dor da saudade e eu chorava. Agora, juntinho de ti, o amor maior do que já era antes brotou e tudo é felicidade. Sigamos juntos se assim pudermos, e vamos tentando fazer trazer o melhor trabalho no processo que ainda iremos conhecer, pois aprendi em vida que só o trabalho faz esquecer o que o pensamento traz a nós, que tristes ainda não aquecemos o coração, o que o coração molda em nós. Te amo, meu pai, vamos ao trabalho. Obrigado. Obrigado, Deus, Lúcio. Então está aqui, a mensagem do nosso amigo, falando para nós, sobre esse, aqui nós entendemos, o retorno ao plano espiritual e o reencontro, com aquele que havia partido antes, e agora esse reencontro, de alegria, de beleza, em que os dois juntos agora seguem esse caminho, Muito bacana isso. Obrigado pela presença, obrigado pela sua mensagem aqui para todos nós. Mensagem, inclusive, através de versos, enriquecendo ainda mais aqui o nosso conteúdo. Então, meus amigos, dessa mensagem que chega para nós, desse amigo, do texto que nós estudamos, nós vamos vendo o plano espiritual na sua dinâmica, que nós aqui ignoramos quase que completamente, porque o pouco que nós sabemos são essas pequenas gotas de luz que vão chegando até nós, clareando esses pontos escuros, esses espaços escuros que nos envolvem ainda, nesse caso a escuridão da nossa ignorância, da falta de compreensão. Então, através dessas pequenas gotas, a gente vai tendo uma visão mais clara dessa realidade. Então, é o que nos permite, inclusive através dos estudos, expandir esse nosso entendimento, de percebermos tudo isso que acontece à nossa volta, porque enquanto tudo isso para nós aqui, a morte significa o fim, nós temos, na verdade, aqui que é apenas, literalmente, conforme nós aprendemos, é apenas a passagem, e nessa passagem nós encontramos um outro mundo, encontramos ali um outro universo, com outras vidas, com outras dinâmicas e tudo fluindo. Então é aquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Não apenas que há vida além da vida material, mas a vida em toda a sua intensidade, com sentimentos, com emoções, com dores, com dúvidas, tudo isso acontecendo. Aquilo que nós vivemos aqui, nós vivemos do outro lado, só que do outro lado agora com maior compreensão sobre a nossa realidade. Claro que cada um dentro do seu próprio tempo. Fabi colocou, tudo isso ajuda a ver o que aprendemos na prática e fortalecer a nossa fé, de fato. Então, meus amigos, para finalizar aqui o nosso trabalho de hoje, nós vimos então aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no nosso índice, nós temos então aqui, vimos no primeiro capítulo, Unindo Corações, do René Olive Strang,
Vimos aqui no capítulo número 2, Saiba Também Que Cresci, de Sandra Regina Muniz, assinando Muniz por causa da avó. Depois nós veremos aqui, né, mais aqui o capítulo 3 e 4, que são duas cartas, uma carta de cada espírito, né? Médico em Novos Campos de Ação, de José Murilo Neto, e Claras e Abençoadas Premonições, de Gerard Patrick Castelnau. Depois aqui, né, conforme for, a gente vai avançando aqui. Então aqui muitas mensagens, são 20 psicografias, na verdade são 20 autores espirituais dessas cartas, né? E aqui cada um deles aqui trazendo um pouco da sua experiência. A gente vai, conforme a gente vai mudando de carta, a gente vai mudando de história, mudando de personagens, mudando de experiências, enriquecendo cada vez mais o nosso entendimento. Então no nosso próximo encontro, mais uma vez aqui, médico em novos campos de ação, o médico desencarnado, né, encontrando ali um novo mundo para aplicar a sua medicina, e claras e abençoadas premonições. Veremos aqui como foi, né? Olha, Hermes, eu diria que não são espíritos felizes, mas são espíritos em condições medianas, né? Porque a gente tem lá no céu e inferno condições medianas que vão trazendo exatamente nessas histórias, bem parecidas mesmo, verdade. Então estudamos aqui a versão do Chico, do livro